Oi, boa noite, pessoal. Bem, hoje vai ser uma live diferente, porque a gente vai ter uma convidada que é a Daisy. Então já deixa eu convidar ela aqui. Qual está a Daisy? Pronto, a gente só. Vocês sabem, né? A gente já começa de cara, não dá para ficar esperando. Okay? Olha, ela já tá entrando. Enquanto ela vai entrando, tudo bem com vocês? Vocês estão nervosos? Eu estou nervosa. Então, boa noite. Tô nervosa porque eu acho que é uma situação nova, né? Bem, deixa eu organizar aqui. Vamos ver. Espero que dê certo. A Daisy entrando. Tá rodando aqui a telinha. Já chamei ela. Vamos ver se dá certo, né? Tecnologia. Bom, eu nunca fiz live eu convidando alguém. É a primeira vez. Eu já fui convidada. Oi, Andréia. Tudo bom? Enquanto a Daisy não vai entrando aí, eu vou falando oi para vocês. Daisy, você tá me escutando? Não, ainda não. Eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Você tá me vendo? Sim, sim. Bom, então deixa eu perguntar para as pessoas, porque pode ser que só eu não esteja te vendo. Vocês estão vendo a Daisy e eu, gente? Não está aparecendo ela. Não está aparecendo você. E não ouço a Daisy. Então, eu vou sair. Então, vamos lá chamar ela de novo, gente. Daisy. Aqui. Tecnologia, gente. Tecnologia é um problema. Problema. Vamos lá. Eu não sei se eu chamei ela aqui de novo. Pesquisar. Adicionar. Aguardando a Daisy. Agora eu tô te vendo. Tá rodando. Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Tá, vou achar direitinho agora. Ótimo. Tá todo mundo vendo eu e a Daisy, gente? Eu tô com cara de jornalista, de repórter, entrevistador, porque eu vou entrevistar a Daisy hoje. E a gente vai tentar sugar um pouquinho, vamos aproveitar tudo que ela tem aí para oferecer para a gente hoje. Bem, então começando apresentações breves, né? A Daisy é neuropsicóloga, mestre em neurociências, né? Só neurociência ou alguma neurociência e biologia, não é isso, Daisy? Biologia Ok, molecular. neurociência, ok. E aí a gente se conhece, acho que desde 2013, 2000 por aí que eu comecei a fazer a pós em neuro. E aí a Daisy, a gente ficou amiga, mas uma amizade que tinha um vai e volta por questões das nossas estranhezas de condutas, principalmente das minhas características, que feria a Daisy, né? Enfim, e por esses anos todos, né, a Daisy que me incentivou a fazer o mestrado, ela falou, não, vamos fazer, então foi por ela, né, por incentivo dela que eu fiz o mestrado, e muita coisa que eu aprendi, principalmente dentro do espectro do autismo, foi graças a Daisy, que é uma pessoa, assim, de uma capacidade
de estudo e absorção de informação muito grande. Então, eu falava assim que ela estuda, lê e eu escuto ela falando, porque aí eu aprendo, né? Porque eu estudando e lendo é trabalhoso, então eu só aproveito a informação. E aí, Daisy, vamos... Você quer falar um pouquinho? Dar um oi pro Então, pessoal? oi, boa noite a todo mundo, boa noite a todas as pessoas que estão dispostas a nos escutar, a nos ouvir. Obrigada pelo tempo que vão dar. Eu espero poder contribuir um pouquinho, né? Eu tenho vontade, e vou me esforçar para contribuir com o que eu puder. A Gabriela é muito gentil em tecer as palavras. Foi sempre uma parceria. Eu precisava dela para validar o que eu estudava. Talvez ela tenha sido uma excelente plateia para mim, então eu precisava de alguém para me ouvir. E eu acho que de tanto que eu falava, quando eu via, ela já estava explodindo de raiva de tanto que eu falava, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu falei, meu Deus? Eu acho que era o tanto, era o Só para tanto. Daisy ficar um pouquinho mais nervosa, você viu quem entrou? Não, quem foi? O Antônio. Oi, Antônio, Você poderia ter saudade. visto que isso poderia ter acontecido de forma mais natural se o papai não tivesse entrado. O Antônio é mentor, gente, é mentor. É um amigo nosso, neurocientista, que a gente sempre fala dele, que eu sempre falo dele, né? E conheci ele através da Daisy, então a gente é uma pequena máfia, né? Enfim, certo. Daisy, como que foi essa coisa sua, esse contato com o mundo autista? Como é que começou essa história? Então, assim, fazendo, né, a formação em 2012, 2013, e eu não tinha experiência com nada. E como eu já estava nos estudos, no laboratório com o Antônio, então os estudos eram com transtornos no neurodesenvolvimento. Então aí eu comecei a estudar diversas patologias, mas tinha sempre muito forte as dificuldades de aprendizagem, dislexia, descalculia, era o que aparecia mais. Só que depois, quando eu tive que realmente atender a demanda do público, começou a aparecer esse fenômeno autismo. Meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? E tudo que eu lia era tudo muito amorfo. Nada me dava um parâmetro sólido. E exatamente como você falou numa das suas lives, de que eram os filmes, eram os estereótipos tão grosseiros, tão fora do que é realmente, né, a realidade. E nessa minha empreitada de estudo e investigação, eu me lembro que eu até disse, Gabi, tem uma criança que eu não sei o que é isso. Está me dando uma angústia, me ajuda com essa criança. E aí a gente marcou, e aí você viu ele junto comigo, e Sim. depois de que eu deixei passar duas crianças do espectro por falta de... E hoje, eu não vou dizer que é falta de conhecimento, também, né? Mas é uma falta de sensibilidade. Talvez, se eu tivesse congruído diversas informações que essa criança estava me dando, eu teria chegado. Como aquele abraço que ele deu em você, o peso que ele foi, a forma muscular, então, o olhar, e até o que ele fez, a pirâmide do Fister, A lembra? pirâmide, exatamente, lembro. Então, O vazio, né? nota, Vazio. vazio, e assim, a capa da pirâmide tudo preto, e ele disse, é assim que eu me sinto. Então, assim, na verdade, meu Deus, quem mais me ensinou foram os pacientes, foram as crianças. Eu ia nos livros, ia e aprendia, o que é isso, como é isso, nenhum é igual ao outro, nenhum é igual ao outro. E ter atendido uma diversidade me fez catalogar características sutis. Então, hoje, eu acredito que
para você ser uma, eu nem vou dizer avaliadora, talvez uma investigadora clínica das características do espectro, você precisa ter uma sensibilidade às sutilezas. Eu acho que a minha sensibilidade, que eu sempre me pré-julguei por ser muito sensível, eu acho que isso foi o maior facilitador da Deise, eu acho que. Peraí. Vocês estão ouvindo a Deise? Aqui para mim entrou. É que Alô? aqui tá processando a sua imagem. Aqui. Tá vendo agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Pronto, estava Então, cortando, agora voltou. Conexão. tá. Então eu confesso que a Gabriela também foi algo bem amorfo para mim, mas era alguma coisa, nossa, tem alguma coisa aí. E aí a investigação foi conjunta. Eu acho que é dislexia. Começou com a dislexia. Começou com a dislexia. Uhum. Gente, a conexão tá um pouco ruim, né? Vocês ouviram a parte da dislexia ou não? Calma aí que eu vou ver com ela se tem uma possibilidade de sair do tipo de internet que ela tá e mudar. Internet, gente. Agora. Agora voltou. Tá, vamos lá. Estávamos na dislexia. Espero que a internet ajude, mas vamos lá. Então, para vocês verem como é uma coisa muito delicada, como é um complexo dentro do espectro. Porque ela escutava e ela interpretava o que ela ouvia de uma outra forma, e eu achava engraçado. Então, ela tinha um certo constrangimento em redigir, né, que é o tal do fonema-grafema, a tradução do que eu escuto para o que eu escrevo. Então, isso também é sensorialidade. Então, não chegava bem acurado o que ela ouvia, ou não chega, não sei como é que tá, porque ela fez cabine, ela fez avaliação fonoaudiológica. Sim. Gente, e aí, tudo que a Deise mandava eu fazia. Gabi, eu acho que você tem que procurar uma fono, porque começou com a história do mapeamento cerebral, né, do neurofeedback. Você olhou minhas imagens lá, meu mapeamento, você falou, Gabi, sua parte de processamento de linguagem está muito lentificada. Acho que você precisa fazer uma avaliação com uma fono. Eu acho que você tem um pezinho na dislexia, né? E aí eu fui fazer fono. Fui fazer avaliação, né? Eu vou pedir para a Deise ver. Gente, peraí que eu acabei não pedindo para ela. Vamos esperar retomar aqui a conexão. Vamos lá, gente. Todo mundo exercitando tolerância à frustração, porque quando a gente depende de... Deise, eu vou pedir só para você ver assim, se você está no Wi-Fi ou 4G, se quiser fazer uma mudança aí para testar um ou outro. Bem, eu estava com os dois sistemas, eu estava os dados móveis e aqui a internet, só que aí eu tirei um, vamos ver como fica, tá? Beleza, vamos lá. Tá. Então, assim, eu estou colocando as questões da Gabriela só para vocês entenderem como que o espectro é complexo mesmo. Existe essa fragilidade que, no primeiro momento, é uma dificuldade de aprendizado. Porque a aprendizagem, gente, ela é múltipla, ela exige a sensorialidade, ela exige a aquisição, a apreensão de várias nuances do meio.
do que eu escuto, do que eu vejo e como eu traduzo tudo isso que eu introjeto. Então, está tudo fazendo parte, né? Aliás, isso, porque estava aqui na minha pauta falar um pouco da sensorialidade. E aí eu me lembrei dessa situação dela fazer o processamento auditivo central. Ela fez o exame do PAC, que muitas pessoas mandam fazer e tal. E hoje eu entendo por que muitas colegas foram... tem DEPAC. Aí dá um diagnóstico recortado. Aí começa, as pessoas do espectro, elas têm diagnóstico recortado. Cada um diz uma coisa. Se você leva na profissional A, tem DEPAC. Dislexia, descalculia, meu Deus, é cheio de dis. Né? Aí se você leva na profissional, terapeuta ocupacional, claro, vai ser o transtorno da sensorialidade. Eu vou. Daisy, vamos experimentar voltar para outra internet. Vamos tentar. Tá. Tá, sem som, Gabi. Tá, pois é. Pra mim aqui também tava. Aí eu pedi pra ela aqui voltar. Vamos ver. Bom, então a Daisy estava falando que às vezes a pessoa, fazendo as avaliações do espectro, ela recebe diagnósticos picados, né? É isso mesmo, Flavinha. Eu também, para mim, tá chegando desse jeito também. Tá. Ok. Sim. Aí você estava falando que a pessoa que recebe o diagnóstico vai receber o diagnóstico picado, né? Você vai na fono. Eu acho que em algum momento vai dar uma cortadinha, mas vamos lá, do jeito possível. Tá indo, vamos lá. Tudo recortado. Tudo recortado. Tudo recortado. Tudo recortado. O meu filho ainda disse, mãe, você tem certeza que você vai fazer live com esse celular? Tá. Não sei como fala. No Wi-Fi às vezes fica melhor, mas depende da conexão também, né? Mas vamos do jeito possível. Oscilando. E agora? Sim, tá. Por agora tá indo, mas é possível que depois dê uma oscilada. Mas a gente vai do jeito possível. Todo mundo trabalhando tolerância à frustração aqui. Mas agora a gente tá te vendo e tá te ouvindo. Tudo bem? Tá indo? Então vamos indo, Tudo né? Tudo bem. Vamos indo. Vamos lá. Aí a pessoa recebe o diagnóstico todo recortado. Eu estava falando isso porque acaba que as pessoas... Isso. E aí não consegue fazer a integração de todos esses microfenômenos. São microfenômenos que comportam, né, que compõem o espectro. Porque o que é um espectro? Exatamente o recorte, né? São vários. Sim, gente, exatamente. Aqui é para demonstrar como que é. Mas é exatamente isso. Primeiro eu fiz o DEPAC, depois eu fiz a avaliação. Eu vou enquanto ela não volta, eu vou falando. Depois eu fiz a avaliação de linguagem. Eu vou mudar o local para ver se melhora. Vou mudar o local.
Aqui às vezes para mim quando a minha Wi-Fi tá ruim, que chove, enfim, enfim. Aí eu vou pro 4G, mas eu não queria vir para cá porque a varanda é muito barulhenta, mas se for que... Não, tá ótimo. Então vamos lá. A gente quer ouvir o que você tem para falar. Tá, então vamos lá, Gabi. Vai ficar assim, vou segurar aqui. A Isadora tinha contado tudo para mim. Saudade da Isadora, linda. Então, aí eu comecei a me sentir muito frustrada com as colegas, porque ninguém via tudo que eu via, ninguém via esse complexo, né? Multifacetado, mas ninguém via. E aí eu via as pessoas caminhando, meu Deus, é uma saga muito longa, de tantos profissionais, e são dores, são problemas de sono, são problemas de alimentação, são problemas de comunicação, problemas de interações sociais, é uma série de problemas. E aí você vai levando em cada profissional para ele te dar uma resposta, profissional que cuida do intestino, profissional que cuida do sono. Então, assim, eu via que as pessoas estavam sofrendo muito, né, com isso, e principalmente as mães. Porque dentro de tudo isso a gente tem que lidar com a negação dos pais, né? Uhum. Tem que lidar com a negação dos pais e quando é um único filho ou a única filha? Porque quando você teve filhos anteriores, você consegue ter um parâmetro de como que é o funcionamento do desenvolvimento, né? Agora, quando você não tem, é assim, tá tranquilo, segue, vai seguindo, né? Mas eu entendi que não era assim. E aí começou, né, a entrarem os conflitos com diagnósticos e aí eu fui seguindo, tudo bem, eu vou colocar a minha percepção e aí se for bem aceita foi, se não, de modos que eu acho que eu contrariei muita gente e não só contrariei, como constrangi, mas eu coloquei que eu não ia mais mentir para ninguém e eu ia colocar, sim, o que eu via, ainda que muitas colegas não tivessem visto. Eu não acho mais justo negar isso para as pessoas, porque é um sofrimento interior muito grande. E quem está dentro do espectro pode falar desse grande vazio que eu vi, que eu nunca vou esquecer dessa pirâmidezinha que aquela criança fez para mim, e aquele abraço pesado, né? E que é mais uma coisa que vai de encontro de não abraça, não olha nos olhos, essas coisas rígidas. Enquanto a gente não aprender a ser mais flexível quanto a diagnóstico e não entender que eles realmente não estão no DSM-5, DSM-5 é um guia, um nortezinho, porque a sensibilidade não está demonstrando, por isso tem poucos instrumentos clínicos sensíveis para pessoas do espectro de alto funcionamento. Ou seja, como a Gabriela, que aprendeu diversas estratégias para lidar com o social, mas só ela pode dizer o custo que foi isso para a vida dela. Né? E assim, a gente está caminhando para aprender cada vez mais e não sei em que nível nós estamos. E como é que foi, assim, porque aí tem aquela transição, né, do ano passado para cá, falar de 2019 para cá, teve esse boom que, de repente, os autistas adultos começaram a ser vistos e começaram a se perceber também no espectro, né? Como você vê esse movimento hoje, né? Que agora os adultos autistas estão sendo vistos e a dificuldade disso até para o próprio profissional, né? Porque é tudo muito novo, né? Gabriela, essa parte eu acho muito engraçada, porque assim, eu tinha colocado que eu queria atender só criança e adolescente. Por quê? Porque era o que eu pesquisava e eu me sentia segura, muito confortável em lidar com o que eu pesquisava, com o que eu lia. Só que quando algumas pessoas me mandavam, meu Deus, isso é uma criança grande. Também é um autista, só cresceu. Eu nunca tinha me dado conta que existiam autistinhas grandes. Grandes, né? Pois é.
E aí eu comecei, agora eu vou procurar onde eles estão. Onde estão esses autistas que cresceram? Aí eu acho que é muito mais fácil para mim, hoje, né? Então, nossa, eu acho que eu precisei passar por toda essa questão do neurodesenvolvimento, eu acho que eu precisei ver essas nuances, essas sutilezas, porque quando chega alguém dentro do espectro, não passa mais. Eu sou muito feliz por isso, muito feliz mesmo, porque eu tive que aprender. A Gabriela foi um experimento humano fundamental para mim, porque ela ficou de em fazer vários exames. E aí, depois que aconteceram algumas comunicações aí entre a gente, ela finalmente um dia, Deise, assim, ai meu Deus, eu não vou pensar. Ela me descobriu. Que bom que gente, a Deise tentou me falar de várias formas, né? Ela falava de um paciente, falava, Gabi, olha esse paciente, é tímido igual você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gabi, olha, esse paciente tem essa característica parecida com a sua. Nossa, tô fazendo uma avaliação de um paciente autista, Gabi, não sei o que. Cara, não chegava a informação de jeito nenhum, não entrava, né? Até que um dia eu, dando diagnóstico lá para um paciente adulto, me dei conta, foi passando um filme na minha mente, mandei mensagem para Deise, né? E aí? Como é que eu sei se eu tô no espectro ou não, né? Fico feliz que você tenha percebido, né? Mas já que você me perguntou, então vou te falar. Que eu tentei falar isso várias vezes. Enfim, né? Tá, então assim, qual era o outro tópico, Gabriela, que estava no meu caderno, lá no quarto? Sim, então, aí é bacana isso que você está falando, para as pessoas verem, assim, porque eu vejo as pessoas reclamando, né, que vai nos profissionais, os profissionais não sabem, mas é uma coisa, assim, que todo mundo está aprendendo agora, né, Deise? Eu falo, imagina, eu estava no espectro e não me percebia, né? Imagina, se eu não percebo em mim, né, então, assim, eu precisei aprender a observar nos outros para depois trazer para mim. Então tá todo mundo aprendendo, né? Então, assim, é bom tudo que você está falando para as pessoas verem a saga dos profissionais. Porque, gente, a informação é muito difícil chegar para os profissionais também, né? A gente está envolvido com o dia a dia, é difícil estar se atualizando, né? Então tá todo mundo aprendendo, né? E aí, Deise, a gente conversou previamente, você me falou uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Você falou que você estava fazendo uns estudos novos e teve algumas percepções. E aí você falou sobre conexão e desconexão. O que você queria falar? O que é? Tá. Então, aí eu meio que cansei, fiquei um pouco frustrada com alguns colegas. Meu Deus, ninguém vem comigo, ninguém vem junto comigo no meu raciocínio. Poxa, não tem uma fono que veja a amplitude do sistema da linguagem, do sistema temporal. Ninguém consegue captar e conjugar todos os sistemas. E aí eu fui ficando frustrada, mas não parou de chegar autista. E aí, nossa, o que é isso, o que é isso? Só que eu ficando frustrada sobre estudar sobre isso, eu comecei a estudar sobre reprocessamento de memória. Não só eu, como a Gabriela também. E comecei a estudar. E assim como eu estudo com afinco, tudo que vem com curiosidade, eu tenho estudado muito sobre isso, muito. E aí depois foram chegando... Só um pouquinho. Olha quem entrou agora. O Elian. Gente. Foi meu orientador no mestrado, gente. Que fofo. Saudade, Elian. Beijo. Certo, vamos lá, desculpa. Emoção, gente, foi emoção. Tá. Então, eu parei de estudar como descobrir o que era, porque eu achei que, eu já consigo ver. Se ninguém consegue ver, tudo bem. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu não quero mais fazer diagnóstico de pessoas assim, não quero. Então chegou a pessoa, eu vou tratá-lo como uma pessoa que tem fragilidades sensoriais e tal, e ia
buscar junto com a pessoa estratégias. Né? Tanto que hoje é uma coisa que eu faço muito menos, que são avaliações neuropsicológicas, porque não cabia na psicometria, não cabia. Então, assim, eu sei onde tem os déficits cognitivos, memória operacional, flexibilidade cognitiva, sistema inibitório, então eu sei onde é que estão os déficits. Mas e aí, Daisy? E aí? Né? Tem um monte de gente que já sabe que tem déficits em funções executivas. E aí? E aí eu comecei a me debruçar em estudar possibilidades e estratégias de como ajudar essas pessoas. Ponto. E fui entender sobre entropia sensorial. O que é isso? Como se fosse um entupimento de muitas entradas auditivas, olfativas, pessoas, a presença de pessoas falando de vários assuntos, pessoas falando que se cortam na hora que estão falando. Então, a velocidade dos assuntos que as pessoas falam, chega uma hora que cansa as pessoas que estão no espectro e elas introspectam, porque introspectar também é uma forma de se autorregular, não é, Gabriela? Então, ir para dentro... Dissociação consciente. Eu ensino isso para os pacientes. Na hora do aperto, dissocia. Dissocia que ajuda. Então, era aquele que estava ali no assunto e quando via, o quê? Então, eram muitas nuances. Aí eu comecei também a entender melhor a vida sexual dos autistas adultos. Aí eu, meu Deus, que universo! E aí eu nunca, porque as crianças não praticam sexo, não é? Então, assim... Gente, vocês pensaram a mesma coisa que eu pensei? Nós vamos fazer uma live para depois da meia-noite, para a gente falar sobre esse assunto no espectro. Genial, Daisy. Genial. E aí eu me debrucei, bora estudar esse negócio da sexualidade. Isso foi a partir de uma paciente dizendo, mas por que ele tem que enfiar a língua dele na minha boca? Então, ela queria deitar-se com ele, queria a companhia dele, mas ela não queria a conjunção carnal, porque aquilo para ela era inadmissível e insuportável, né? Então, existe assim, também um espectro dentro da especificidade sexualidade. E o mais interessante é a parte dos autistas que são assexuados. Eles não têm libido, não têm aquele desejo. Então, muitos pais que ficam, meu filho não tem uma namorada, mas a minha filha é estranha, e começa a tentar categorizar lésbica, gay, não sei o quê, e aí, e eu vi que, não, calma, tem uma categoria que verdadeiramente é assexuada, e eu fui ler e estudar, nossa, mais um fenômeno a ser estudado. E aí foi ficando muito intrigante a questão do autismo no adulto, porque quando você atinge uma certa etapa do neurodesenvolvimento, muitas questões mudam na sua vida, as demandas sociais mudam. As demandas da vida, as cobranças, e aí a tua postura quanto a essas novas demandas é outro desafio. Quando criança era um desafio, na adolescência é outro desafio. E isso vai aumentando e isso vai gradativamente te gerando depressão, ansiedade, transtorno de sono, e vai. E vai começando, que a gente diz que é como se fosse o imã. O autismo é como se fosse o imã, de tão sensível, ele atrai as outras patologias que são inerentes da minha fragilidade, né? A depressão, a ansiedade, a dificuldade. Isso é comum para todo mundo. Só que, como ele é um imã, ele é muito sensível para atrair, é muito mais fácil chegar até ele. Então, eu pensei, nossa, que ser frágil, que ser sensível. E é um ser tão incompreendido. Sim. E aí foi, na verdade, o que eu sinto mesmo, e a minha curiosidade foi por compaixão. Compaixão por um ser que é tão sensível quanto nós, neurotípicos, tão mais sensível quanto nós, neurotípicos. E lendo sobre tudo isso, eu fui entender que tanto as pessoas do espectro quanto os esquizofrênicos, que eles moram muito perto, eles têm desconexões.
sabe, você falou que tem fiozinhos soltos, eu me lembro. Muita desconexão. Sim, exatamente. E aí, eu falei, meu Deus, como é que esse fio desconectou? Como foi que começou essa história dos fios começarem a se desconectar aí dentro? Como é que é isso, caramba? Como é isso na vida? Porque traduzir a frieza dos artigos de neurociência para a vida, isso também... A parte prática, né? É uma arte que eu me levanto e fico falando sozinha. O que é isso na vida? O que é isso que eu estou lendo, tão frio, tão técnico, tanta eletricidade no coração, eletricidade no intestino, eletricidade na cabeça, e quando esses fios descascam, desencapam, quando eles se desconectam, e aí? E aí eu fui começar a entender aonde começa a desconexão. Começa onde, gente? Começa no começo, na vida intrauterina, em toda a sua história de vida, né? Por quê? Porque eu fui estudando processamento de memória, estudando, e toda vez que eu estudava alguma coisa sobre desconexão, tinha um artigo do espectro. O quanto que as pessoas do espectro, o quanto que as pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia apresentam essa fiação toda. Eu quero falar de uma forma simples, eu acho que estou sendo grosso. Não, mas tem que falar de uma forma bem leiga mesmo, senão a gente não vai processar. E aí, começa lá dentro. E aí também me lembro que você falou você fez uma live onde você falava como que foi a sua gestação, a situação que sua mãe estava vivendo. Sim. Então, tem muitas pessoas, e, gente, não é nada do mito da mãe geladeira, tá? Não é nada disso, mas é que às vezes a pessoa está vivenciando um momento de aflição, de grande demanda emocional, que eu estou grávida, mas aquela criança está ali, e eu não estou conectada com aquela criança que está dentro de mim. Aquela criança, eu respiro por ela, eu me alimento por ela. Tudo o que eu faço está diretamente conectado àquele ser que está se nutrindo de mim. Então, assim, eu fui buscar artigos que me disseram de onde começa essa desconexão, essa fragilidade da saúde mental. Tá, Daisy, mas isso não é uma... não é gol, não é uma mãe, porque assim, tem muitas mães também que vivem aí vida louca e a criança sai bem tranquila, né? Tudo bem. Por isso que é um diagnóstico, ele é genético, ele é social. Então, assim, meu Deus, é um espectro mesmo, o diagnóstico. E aí, eu fui lendo e entendendo que quando você percebe esse distanciamento da criança no olhar, no toque, que já é sintomas de desconexão sensorial, de pele, de olhar, o som me irrita. Então, a gente percebe que eu, nesse mundo, estou sofrendo. Esse mundo está sendo agressivo para mim. E esse momento é que se a mãe tivesse um pouco mais sensível, a sabedoria, tem muitos fatores aí, ela ia se reconectar com essa criança. Ela promoveria a conexão pele a pele, o balanço, que é o sistema vestibular, a respiração, estar ali presente só para se conectar mesmo àquele ser. Tá, Daisy, não teve mãe, a mãe deu, e aconteceu isso, e aí? E aí eu fui lendo, né, porque eu precisava ter várias estratégias com os adultos. E aí eu lendo, e assim, eu vou sempre me remeter a você, tá, Gabi? Sim, pode, fica à vontade. Então você tem que se conectar com o que é vivo, com o animal, com a natureza, para que você se autorregule. A melhor função de autorregulação é se conectar com algo natural. Se você quer fazer uma atividade física, caminhe. Eu ia falar aqui na borda do portal da montanha. Sim, ótimo, caminhe. E é lindo, né? Bom, em algum lugar que tenha natureza, que você respire, que você se conecte com o vivo. Por quê? De modo geral, as pessoas do espectro gostam de quê? Computador, de tela, do que é frio, do que é sólido, do que não exige muito
da interação, que é um nível de inteligência bem sofisticado. E esse nível de inteligência sofisticado, que é a interação social, começou onde? Deveria ter começado com a minha interação com o meu cuidador primário. Como eu tive essa desconexão com o meu cuidador primário, de forma efetiva e funcional, eu tenho dificuldade, isso, gente, é para qualquer pessoa, tá? Não só pessoas do espectro, várias pessoas com várias dificuldades sociais aí que talvez não sejam do espectro, né? Timidez, etc e tal, pela convivência com seus cuidadores primários. Então, eu fui entendendo que eu preciso me reconectar com o vivo. E por que a Gabriela tem 2 cachorrinhos? Ela precisa dos cachorrinhos dela, gente, pelo amor de Deus. E ela tinha me prometido a Sol. Depois ela não me deu mais a Sol. Ela disse, beijo, eu vou treinar a Sol para você, depois eu lhe dou, porque minha filha queria e tal, cachorrinha. E depois tá bom, ela quer a cachorrinha para ela, é um menino e uma menina, é o casal de filhinhos dela e tal. Mas assim, tem períodos que ela só quer ficar com os cachorros dela, e só os cachorros. Mas só a presença dos cachorros já ajudaria. Se ela tivesse um quintal, se tivesse um jardim, e se ela fosse daquelas que gostam de plantas, talvez ela passaria a tarde cuidando das plantinhas dela. Então, assim, as paisagens naturais, o vivo, isso causa uma regulação muito forte. Fora isso, é claro, né, que existem outras estratégias de regulação, mas talvez isso fique para um outro momento. Mas, assim, eu preciso me reconectar, eu preciso andar na praia, isso para quem não tem a sensibilidade muito alterada à areia. Mas eu preciso pisar na areia, eu preciso sentir a água, eu preciso caminhar, respirar, estar presente naquele momento ali com aquela natureza, me sentir conectada, me reconectar com o vivo, com algo que me deixe bem, para depois eu recomeçar a interagir com o outro. E até esse outro precisa ser bem selecionado, não é qualquer outro. Não é? Só que isso é uma estratégia que nem todos sabem, porque a gente também vai aprendendo depois, não é? Que a gente escolhe, seleciona as pessoas que a gente quer perto da gente. Então, a Luanda, né? A Luanda falando aqui que então a ecoterapia é uma das melhores terapias, né? É uma excelente terapia, né? Porque ela tem todo um conjunto ali, tem o envolvimento com o animal, o cavalo, né? Uma coisa extremamente sensível, o próprio balanço em si vai mexer com a questão sensorial, com o nervo, aquele músculo, o psoas, né? Que alivia a tensão, estresse. Então, a ecoterapia é uma terapia de regulação, assim, absurda, né? E assim, não só... com cachorro também, Gabi. Sim, sim. A água, a do cavalo é muito interessante, porque o psoas é o músculo que te dá segurança. De estrutura, né? Segurança, muscular. Segurança. E é muito interessante. Assim, mas a gente tem muitas, né? E tem muitos autistas que são excelentes, como chama aqueles saltadores de cavalo? Só porque você falou, eu esqueci. Não. Hipismo. Do hipismo, né? Do hipismo. Não sei como é do hipismo. Então, assim, aí eu comecei a ver quem eram os bons autistas, né, adultos. Então, tem um monte. E eu a Dilce falou que gatos, gente, qualquer animal é ser vivo, pode ser plantinha, tá? Olha, então, qualquer ser vivo, porque às vezes a presença de muitas pessoas, de algumas pessoas, é muito agressivo, então muita sensibilidade para algumas pessoas. E não são todos que conseguem muitas estratégias para lidar com todas essas demandas, e aí começa aquela alteração. E tem um movimento muito interessante, gente, que também é muito confundido, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Começam a desenvolver algumas manias de limpeza, sei lá, qualquer mania, pensem, qualquer mania. E essa mania, qual que é a função dessa neurose maníaca de repetição? Qualquer repetição. Eu quero me sentir seguro, eu quero ter uma segurança, eu estou em perigo,
eu estou me sentindo inseguro, eu estou em perigo. Então, assim, percebendo aqueles movimentos neuróticos, repetitivos, nossa, eu não quero citar porque tem tantos, assim, Sim, mas eu sim. percebo. E aí eu me lembrei de muitas crianças, muitas mães que chegam comigo, e muito pequeno, né, de 2 anos, nossa, vim fazer a avaliação, ela já vem com o diagnóstico pronto, né, aquela questão, como já está o diagnóstico pronto, então o que eu vou falar, meu Deus, se ela já sabe o que é, ela só quer que eu escreva o que ela está me dizendo. Tem altas habilidades. Por quê? Porque sabe todos os números, doutor, ele conta até 10, ele sabe todas as letras, sabe todas as formas, sabe todas as coisas. Por que isso? Porque isso é fixo, é rígido, dá segurança. A criança repete todos aqueles números. Os números, eles não dão trabalho para aprender. Então, assim, eu vejo que eles gostam muito dos números bem estruturados, que logo as mães vão vendo. Aí, quando chega aquela criança que conta até não sei quando, e a mãe e o pai ali todos assim felizes, mostrando muita doutora, assim, já tem como medir. Aí eu olho aquilo e digo, meu Deus, isso tudo é sinal de autismo. Tudo isso é sinal de autismo. Não, mas E alguém me confunde falou. muito, né, Deise? Assim, hoje em dia tem muitas coisas. O diagnóstico diferencial é muito delicado, né? Porque tem muitas características, né? O autista de alto funcionamento, até pelo hiperfoco, ele pode apresentar características de autohabilidades, mas quando você vai dissecando a coisa, do mesmo jeito pode ter autistas que têm altas habilidades, isso superdotação, né? E pessoas que não são do autismo, mas têm altas habilidades de superdotação, mas têm características parecidas, né, com autismo. Na verdade, existe sim esse fenômeno que a gente chama de dupla excepcionalidade. Isso. Existe a figura do espectro com a superdotação que é conseguida pelo hiperfoco e aquele acúmulo de conhecimento. Chega uma hora que cansa e depois eu vou e me interesso por outra questão e aí vai, né? Então, assim, existe sim essa dupla excepcionalidade que a gente diz, é um fenômeno que... Mas, assim, pode acontecer separado, é claro, né? Pode ter, sim, a pessoa que tenha as suas altas habilidades, mas aonde que é um diferencial? Na rigidez. Não existe a flexibilidade, não existe essa dança. Então, a criança que repete números e letras, se tem uma nuance de uma cor diferente do que foi dado, amarelo, verde, se tem um verde mais claro, se fugiu o que é o verde para ele, não, isso não é verde, porque o verde que ele aprendeu é verde. Né? Então, assim, se bota um B diferente do B que ele projetou, fez o desenho na cabeça dele, não, isso não é B, não é B. Então, assim, números, letras, formas, então as formas não mudam, o que é triângulo, o que é losango é losango, isso é muito confortável para eles, isso não vai mudar. Então, o conforto está na segurança. E por que o conforto está na segurança? Porque me faltou estabilidade, eu preciso da segurança. Por isso que o contato com o animal, o contato com uma pessoa, uma fonte segura, o apego seguro, Gabi, o apego seguro. Que o Bowlby fala muito, é como se essa fragilidade que todos nós temos, para os autistas, isso é uma coisa estrondosa. Eu não tive e eu vou o tempo inteiro, estou me sentindo inseguro, meu peito, meu coração, uma ansiedade, insegurança, esse ambiente, essa pessoa, tudo isso. Por quê? Então, deixa eu entender assim, o que você estava falando de conexão e desconexão. Aí a criança está lá sendo gestada, né, etc. E ali ela já tem, por exemplo, características genéticas que estão sendo formadas, a estrutura neuronal dela, enfim. Né? Ali ela já está absorvendo com determinado filtro tudo que está acontecendo intrauterino, né? Já está tendo as memórias sensoriais, já está criando isso. E aí, quando ela nasce, se ela já é uma criança mais sensível, ela vai apresentar, talvez, comportamentos muito irritadiços. E isso vai gerar um afetamento no cuidador. Né? Então, o cuidador, o adulto não está preparado, porque a gente não é, a gente é analfabeto emocional, né? Então, os pais se desesperam. Né? O que a gente mais vê, assim, mãezinha desesperada, é estressante, é enlouquecedor. E aí aquela mãezinha também não consegue ser uma contenção
uma estrutura forte, né? Enfim, ideal para aquele momento de impacto, porque ela também está muito impactada. E a forma dela também está muito impactada vai reforçar a forma como a criança vai vivenciar aquele momento também, né? E aí vai se criando, além de características estruturais desse sistema todo, vai tendo a questão social, reforçamento de comportamento, a questão de interação mesmo, né? E aí eu fico pensando, né? Aí a criança com dificuldade sensorial, o abraço é diferente. O que não é, eu tô vendo algumas pessoas falando, mas fulano não gosta de cachorro e tal. Gente, assim, não existe uma coisa linear. Tem gente que gosta de animal, tem gente que não gosta de animal. Tem autista que adora abraços, que são extremamente carinhosos e querem apertar, tem outros que não gostam. Tem autistas que adoram animais e não gostam de coisas rígidas, computador, etc, etc. Tem autistas que são péssimos com números, outros são maravilhosos. Então, assim, não tem uma coisa rígida, né, Daisy? Não tem... É uma oscilação, é um espectro imenso. E aí o que você está falando de conexão é essa conexão, assim, pela própria característica daquele sistema que está sendo gestado. Isso vai gerar uma conexão ou não, né, uma dificuldade ou não de conexão com aquele cuidador, e que isso, se a gente for pensar numa terapia precoce, né, numa intervenção precoce, seria trabalhar então essa questão da vinculação de coisas sensoriais que fortalecem, né? E aí eu fico pensando que, se tratando do adulto, então, quando a gente trabalha as questões de processamento de memória, e que a gente chega lá nas memórias da infância, de desconforto, que na verdade são memórias muitas vezes traumáticas, né, pro autista, a gente vai desarmando ou desabilitando essas memórias de desconforto ou de ameaça, e aí a gente vai se tornando mais disponível para uma conexão atual. É mais ou menos isso? É tudo isso, né? Você fez um resumo, obrigada, Gabi, que você soube estruturar o que eu estava explicando. E assim, isso é para qualquer pessoa, gente. O foco qualquer pessoa. Exatamente. Esse do apego inseguro, isso é tão forte para muitas pessoas. Só que pensem que na pessoa com a sensibilidade do espectro, aquilo causa uma desconexão abrupta, né? Então eu não quero. E assim, eu estava estudando aonde, em quais culturas, em quais regiões tem menos, ou seja, são menos diagnosticadas pessoas. Sabe, tem um país na África, não vou me lembrar agora, o povo, um artigo que eu li, que a mãe tem que ir trabalhar e tem que botar o filho na costa, não tem onde deixar, vai para a lavoura, vai trabalhar. E vai trabalhando e aquele bebê ali na costa, como é que chama? Skill to skill, né? Pele a pele mesmo. Então, para, dá mamar, volta para a costa. Então, tanto esses, eu acho que, não sei se é na Venezuela, também é outra região da América Central, em que também as índias tendem a colocar ou na costa, tem muitas fotos, muitas imagens vem trazendo, eles são 2 bebês assim na costa, porque é uma forma mais funcional. Então, algumas regiões, porque assim, as primeiras 1000 horas e os primeiros 1000 dias após o nascimento são fundamentais, porque o bebê ou a criança ainda está conectado diretamente àquele sistema no qual ele foi gerado. O parto já é, por si só, um trauma, né? Muito abrupta a retirada de onde eu estava, do ambiente, para outro ambiente. Só que se aquele cuidador não passa um tempo maior, né, comigo, não tem aquele olhar, aquela presença efetiva, não sei, só para dar mamar, para dar banho, mudar roupa, botar para dormir, né, que são os cuidados primários de saúde, se não tem uma presença afetiva comigo, de brincar com o meu sorriso, brincar com a minha pele, com o meu corpo, de balançar, de ninar, tudo isso é nutrição afetiva. Então, as crianças, elas carecem de nutrição afetiva.
carecem do apego seguro, de eu ser amado, eu sou amado, né? Ainda que eu faça pipi, que eu faça cocô, que eu golfe, né, após a mamada, não, minha mãe me cheira e faz cosquinha, e aquele contato ocular, pele a pele, o cheiro. Então, tudo isso é conexão, tudo isso é conexão. Então, qualquer cuidador primário que tenha um vínculo de nutrição afetiva, ele promove uma conexão. Pode não ser a melhor, porque a ideal seria a materna, mas nem sempre isso é possível. Né? Então, hoje já tem muitos estudos onde os pais estão conseguindo facilitar, esqueci agora, como é que é o nome do hormônio do amor que todo mundo fala? Ocitocina. Ocitocina, dona ocitocina. Então, antes se achava que só a mãe, porque sai ocitocina no leite, então na hora que ela vai parir, ela libera ocitocina. Então, achava que era um hormônio extremamente feminino, mas não. O pai, a forma como ele interage, como ele brinca com o filho, como é uma forma própria, também facilita a liberação da ocitocina. O sorriso, a brincadeira, o lúdico, a interação facilita a liberação da ocitocina. Estar com um amigo, abraçar um amigo, ser ouvido, só falar perto também facilita a liberação da ocitocina. Então, a ocitocina é um componente que favorece uma sensação de segurança. É como se eu me nutrisse de uma forma endógena, outra palavra, né, endógena, com outra palavra, como eu produzo o meu prazer, a minha química prazerosa, tá? Endógena, de forma interna, eu não tenho que tomar. Então, nós podemos buscar de forma social o nosso antidepressivo. Pronto, um antidepressivo natural, que é a ocitocina, né? É uma sensação de equilíbrio, de segurança. Então, a falta de vinculação, de aproximação, favorece o distanciamento do social. Favorece. Como favorecer essa conexão? Com sistemas naturais, tá? O mais natural, pessoas de vínculo seguro, pessoas que me aceitem de forma incondicional, selecionar os ambientes e as pessoas com as quais eu estou. Sim. E isso que você está falando é muito interessante, porque o que está acontecendo, né? As pessoas estão se auto-identificando no espectro, porque hoje a gente vai tendo acesso à informação e vai vendo e vai buscando, né? E aí vão se criando os grupos nas redes sociais de autistas ou de pessoas que já têm o diagnóstico formal, pessoas que se auto-identificaram e pessoas que estão suspeitando disso. E aí, essas pessoas vão sendo suporte, né? A importância desses grupos, assim, é incrível, isso precisa ser estudado. Porque nesses grupos a gente se sente totalmente reconhecida, validada, aceita, sabe? Nas suas esquisitices, não tem problema. E saiu um artigo recente falando sobre essas relações, né? Que autistas tendem a se relacionar melhor com autistas. Porque tem a esquisitice do outro, mas também tem a minha, e o outro não questiona a minha, e eu não questiono a do outro, né? Eu também acho ele esquisito, mas isso não é um problema para a relação. Então, as esquisitices são acolhidas, né? Gente, eu posso falar esquisitice, porque eu tenho minhas esquisitices. Quem se ofender com a palavra esquisitice, você pode ser chique e elegante e falar idiosincrasias, tá bom? Que aí são suas peculiaridades, ok. Né? Tá. Gabi, então tá para terminar, não é? Sim. Gente, como eu já havia combinado com a Gabi, eu tenho um compromisso familiar, né? Agorinha. E eu disse a ela que, infelizmente, eu não poderia ficar para as respostas. Eu vejo um monte de coisa subir, mas eu não tenho nem como ler. Eu vejo um monte de... E aí eu fico curiosa, mas eu preciso ter um controle e permanecer, senão eu perco o foco. Sim, é desesperador. É desesperador. Atenção dividida ali não dá para rolar. Mas, assim, aí ela vai ler depois, vai compartilhar comigo e eu vou tentar, na medida do possível, talvez em outro momento. Eu anotei vários termos que você usou aqui que eu achei super interessante. Na segunda parte aqui, eu vou pegar o que você falou e mostrar onde que isso é aplicado hoje na questão clínica, né, de tratamento, o que se tem para o autista adulto fazer. Vou traduzir
numa questão prática para o dia a dia isso, e certamente a gente vai fazer outra live juntas, certamente. Temos 23 segundos. 23 segundos para você se despedir, Daisy. Gente, muito obrigada. Eu estava tão nervosa, é a primeira vez que eu faço isso. Eu estava dizendo, nossa, Gabriela, poxa, e olha que eu dou aula, nossa, eu sou uma brincalhona, e eu não sabia por quê, que eu estava tão nervosa, não sei, primeira vez, mas depois fluiu, eu fiquei feliz.